Salve, salve, rapaziada. Vocês estão no canal Educacional THM, diretamente dos estúdios Cerrado. Aqui quem vos fala é o seu professor, Wesley Alencar. E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, avançar na verdade, no nosso módulo de CSS do curso, né? Então na aula passada a gente prototipou um layout no Figma e agora a gente vai realmente trabalhar com esse cara. A gente vai trazer o layout e codificar no nosso HTML e no nosso CSS, beleza? Vou passar aqui para o slide rapidamente. A propriedade que a gente vai utilizar hoje para conseguir criar um layout vai ser display, beleza? Então a gente vai já ver aqui qual é a definição do que são esses displays no nosso CSS e a forma que a gente controla, gerencia, cria e arquiteta os layouts do nosso CSS. A gente vai manipular os componentes no HTML a partir de CSS com esses layouts responsivos, flexíveis, dinâmicos, entre outros. E a forma de dizer como e onde o meu componente vai ser renderizado, beleza? Passando aqui mais um pouco para frente, a gente tem os tipos de display. Então a gente tem um bloco, a gente tem renderização por bloco. Então um componente vai ocupar toda a largura da tela como um bloco e outro componente que surgir posteriormente vai sendo colocado abaixo dele como se fosse realmente um empilhamento, sabe? Como se fosse um empilhamento de blocos. Display inline seria renderização por linha. Dessa vez um componente ele só vai ocupar o espaço necessário do conteúdo dele. Então se tiver um nome dentro de uma div, o display inline ele vai ocupar a largura desse nome. Se surgir outra div com outro nome, ele vai ficar ao lado dessa div, até ocupar toda a largura da tela e ficar para baixo, beleza? O inline block é uma mistura de ambos. Então o diferencial dele é que a gente vai poder definir o tamanho. Então dessa vez os componentes podem ficar um do lado do outro, só que aí a partir de determinado tamanho, se não couber, ele vai ficar abaixo, entende? Então é uma mistura entre esses dois caras. Saindo agora desses tipos de display um pouco mais primitivos, a gente vai agora para o Flex. Flex é componente flexível, a gente consegue criar qualquer tipo de layout de forma bastante flexível. E é uma organização realmente bem dinâmica, a gente vai ter layouts dinâmicos e responsivos no nosso site. Beleza? Não tem como dar uma definição muito objetiva do que é um display flex, só quando a gente estiver na aula realmente codificando que vocês vão entender melhor. A gente também tem o grid aqui, então no grid o que a gente faz é realmente já conseguir ter uma renderização de componentes por grade. Então imagine uma grade com colunas e tabelas, vai ser a forma que a gente vai gerenciar os nossos componentes, beleza? Depois a gente tem o display none, que seria uma remoção do componente na tela, ok? Tirando isso daqui, a gente já vai diretamente para o código. Não tem muita coisa ao que se falar sobre isso, entendem? Então antes disso eu vou colocar vocês aqui para dar uma olhada como ficou o nosso layout, né, realmente. Então vamos dar uma olhada aqui no layout que a gente deixou da outra aula. A gente tem aqui o header, o main e o footer. Então quando a gente for começar a codificar, a gente vai definir esses três caras logo de início, beleza? Vindo aqui para o nosso VS Code, né, a gente vai ter criação, vamos criar aqui a parte dessa aula, né, beleza? Aula CSS e displays, beleza? Vamos copiar o que já tinha na outra aula e vamos colar aqui nessa de displays. Vamos limpar os estilos desse cara, beleza? Limpar aqui. A gente vai criar um novo estilo e vamos colocar aqui o título como displays e vamos apagar tudo que tem no main, né? No body, na verdade. Beleza. Vamos rodar aqui esse cara. Clique em Go Live. Não tem nada, obviamente eu limpei tudo, né? E agora a gente vai começar com o header. Com o main, beleza? E o footer aqui. O que a gente consegue ver aqui no nosso protótipo é que a gente começa com o footer aqui. Então ele está centralizado, tem ali uma largura de mais ou menos 80% da nossa tela. Então vamos fazer isso aqui no nosso CSS. Antes de tudo, pessoal, a gente tem que garantir que a nossa página ela esteja ocupando toda a largura da tela e toda a altura. Se a gente coloca aqui background color como head, aqui a gente percebe que já está ocupando tudo. Só que se a gente vir aqui e dar um display flex, vamos ver se ainda continua. Continuar tranquilo, beleza, melhor ainda. Só que vamos deixar aqui como a largura de 100% e uma altura de 100% só para garantia, pessoal, beleza? A primeira propriedade aqui de display flex que a gente vai utilizar é a direção
os componentes estão sendo renderizados. Então, o Flex Direction, ele cria uma direção, você vai definir a direção que os componentes vão ser renderizados. Se for por coluna, vai ficar um componente abaixo do outro. Se for por linha, vai ficar um componente ao lado do outro, entendem? Então, vamos vir aqui e vamos tirar também a margem, que eu tinha esquecido de tirar a margem, beleza? Tirar aqui a margem. E vamos colocar aqui Flex Direction como column, porque a gente tem, se a gente pegar aqui o nosso body, dentro do nosso body é o header, o main e o footer. E dentro do nosso body aqui a gente tem o header, o main e o footer. Eles estão sendo renderizados, os três componentes, um abaixo do outro. Então, o Flex Direction, ele serve para definir, para dizer esse tipo de coisa, entende? Então, vai ser um componente abaixo do outro. Se aqui eu tivesse, só para dar um início aqui para vocês, para deixar bem intuitivo. Vamos criar aqui, ó, header, main e footer. Vamos colocar que esses caras têm um width de 100 pixels e uma altura de 100 pixels, beleza? E também eles vão ter aqui display flex aqui, beleza? E também vamos colocar uma cor para esses caras, né? Background color, vamos colocar blue. Vocês vão ver que os três caras estão sendo renderizados um abaixo do outro. Se eu der uma margem nesses caras aqui, a gente vai ter 2em aqui, a gente vai realmente ver que eles estão sendo renderizados um abaixo do outro. Se aqui eu mudasse para row, a gente teria um do lado do outro, beleza? Esse row reverse, pessoal, seria inverter a ordem que os caras estão. Então ainda seria dessa forma, só que esse terceiro cara viria pro início aqui, entendeu? Então a gente percebe que o row e o column, eles vão dizer para que eixo vai ficar, beleza? Se eu quiser justificar esses caras aqui ao centro, né? Então eu vou vir aqui, vou dar um align items center. Esses caras vão ficar aqui no centro já, de primeira. Então a gente já tem os três caras no centro, só que a gente não tem, não tá da forma que a gente quer. Vamos apagar esse background vermelho e vamos deixar o background desses caras como um gray aqui, beleza? Deixar gray, só que vamos dar uma clareada nesse gray porque ele tá muito escuro, beleza? Ficou bem semelhante aos caras que estão lá no nosso Figma, beleza? Tá aqui. Vamos ter essa margem aqui. A margem vai ser apenas para alguns específicos. A margem aqui vai estar no nosso main. Então o main vai ter uma margem top de 2em, beleza? Tá legal? E o footer também aqui, ele vai ter essa mesma margem aqui, o main e o footer, beleza? Ficou bonitinho. Ainda não é o que a gente espera, só que a gente pode vir aqui e colocar uma largura de 80 VW, que seria 80%, só que estou pegando uma unidade relativa aqui da tela, beleza? A gente já percebe que esses caras já estão semelhantes, já está começando a criar uma modelagem aqui, beleza? Não vamos definir largura para o nosso main, então o nosso main não tem, só que o nosso header aqui, largura não, na verdade é altura, o nosso header aqui, ele tem uma altura de, vou colocar aqui 12 em, beleza? Também é uma unidade de medida relativa, então começar a ficar semelhante, beleza? E aqui no nosso main, a gente vai tirar aqui essa altura, obviamente. Vamos deixar só o header e o footer com isso aqui, beleza? Tranquilo. O nosso main, a gente deixou esse background. O footer também tá com esse background e o header também tá com esse background aqui, né? Beleza, beleza. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos tirar o background do main, porque o main ele não tem background, é só o header e o footer, beleza? Então vamos mover esse cara pra cá. Beleza, tranquilo. Tranquilo. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos começar agora o main. O header já tá no jeito, né? Já tá tranquilo. Beleza, belezinha. No main, pessoal, a gente tem aqui duas seções. A gente tem a primeira seção aqui em cima, vocês percebem que é um componente, e a gente tem a outra. A de cima seriam notícias rápidas, e a de baixo seria um destaque maior nesses caras. Então vamos criar aqui uma section, e o class name aqui dele vai ser notícias rápidas, beleza? Notícias rápidas aqui. Boa. Aqui, notícias rápidas. Vamos copiar esse class name e vamos colocar aqui dentro do nosso ponto. Na verdade vai ser main e ponto notícias rápidas, que é a section que a gente tem aqui dentro do main. Nessas notícias rápidas a gente também vai ter um display
flex. A gente vai ter aquele background que a gente... Não, na verdade não, a gente não vai ter esse background. Eu vou mostrar pra vocês porquê, né? Vamos colocar aqui um background vermelho nesse cara. E a gente, por enquanto, não consegue visualizar. Porém, a gente já consegue criar componentes aqui dentro desse cara aqui. Então, vamos criar aqui div. E esse div vai ter um class name de notícia pequena, beleza? Vai ser o nome dessas notícias pequenininhas rápidas que aparecem lá em cima. Então vamos vir aqui, main, notícias rápidas e notícia pequena, beleza? Vamos ver se realmente é isso. Vamos colar aqui o nome, notícia pequena, beleza. Vamos colocar aqui o background dessa notícia com aquele cinza lá que a gente definido antes, beleza? Tá aqui. Vamos colocar a largura e a altura como 100 pixels. 100 pixels e 100 pixels, beleza? Coloquei aqui esses dois caras. Vamos dar aqui um display flex aqui. Tranquilo. Vamos ver se não ficou a altura aqui no main. Não tem altura no main. Beleza. Certo. Tranquilo. Ok. Beleza. Vamos aumentar aqui a quantidade de notícias, né? Pequena. Então a gente percebe que a gente vai aumentando, só que esses caras estão colados, né? Como é que a gente faria para separar esses caras, né? A gente pode dar uma margenzinha left aqui, quer dizer, na verdade right, margem right e 0.2 em aqui, beleza? E a gente vai dizer que o último cara aqui ele não vai ter uma margem right, beleza? Vamos colocar aqui que ele vai ter uma margem de... Então, para a gente pegar o último quadrado que aparece, a gente vai selecionar aqui vamos utilizar esses mesmos seletores aqui, beleza? E a gente vai dar um last shield, que seria o último cara nessa seleção. E aí a gente vai definir margin right como 0. E aí vocês percebem que sumiu ali a margenzinha, beleza? Agora, pessoal, aqui em notícias rápidas, a gente não tem que chegar até o final, né? E a gente precisa deixar bem preenchido assim, bonitinho, chegando até o final. Então, o que a gente vai fazer é dar um justify content e a gente vai dar space between. Esse space between, na verdade, notícias rápidas não vai deixar tudo separado porque ela ainda não tem a largura total que ela deveria ter. Então, vamos colocar aqui que ela vai ter 100% de largura e aí ela vai jogar para lá. E aqui o justify content aqui não pegou porque a gente está colocando dentro de notícias pequenas, né? Que foi um erro meu. Vamos subir lá para cima, vamos deixar em notícias rápidas e a gente percebe que se a gente tirar o background dela, a gente vai ter esses caras já separadinhos, bonitinhos, só que são poucos ainda, né? Aqui a gente tem 10. Aqui a gente vai ter 4 mais 4, 8. Vamos colocar mais 2 então, beleza? Mais 2, coloquei mais 2. Tá aqui os caras. E aí até aí, tranquileba. Esses rapazes já estão da forma que a gente quer, só que eu vou colocar mais um aqui, vamos ver se dá certo. Deu certo, perfeito. E agora, pessoal, a gente vai... terminamos essa primeira parte, beleza? A gente já tem a primeira seção de notícias pequenas prontas. A gente só precisa colorir o primeiro quadradinho com a cor verde. Então, vocês podem selecionar, podem copiar esse seletor aqui, né? Beleza? Só que aqui, ao invés de last shield, vai ser first shield, na verdade, né? Então, se a gente colocar aqui e colocar um background color, vamos pegar um verdinho bem bonito aqui, beleza? Pega esse cara aqui, a gente vai ter esse cara verde também. Não tá tão bonito assim. Vamos colocar outro verde aqui. Vamos colocar esse dark green aqui. Beleza, tá ok. Então o primeiro cara pegou. Outra forma de selecionar alguma div específica seria nth tilde. E aí se você colocar 2, vai pegar o segundo cara. Se você colocar 3, vai pegar o terceiro cara. Nesse caso aqui a gente vai quer pegar o primeiro, né? Então a gente vai deixar selecionado aqui. Então, primeira parte do main já está feita. Vamos para a segunda parte, que seria os componentes de destaque aqui, beleza? Vamos criar outra section aqui abaixo dessa, section. O nome dessa section vai ser destaques, por exemplo, destaques, beleza? E a gente vai criar dentro do destaques a primeira div, que vai ser destaque. E aí vai ser esse cara grandão. E a gente vai criar a segunda div aqui, que vai ser
os títulos, né? Por exemplo, títulos aqui. Seria títulos de notícias rápidas, entende? Só para você ler e clicar e dar uma olhada. Então aqui em destaque, a gente tem, ele está dentro de destaques. Então vamos vir aqui no nosso ponto, no nosso main destaques. A gente vai dizer que destaques vai ocupar 100% da nossa largura que a gente tem, da mesma forma que foi notícias rápidas. Vamos colocar aqui um background color red, só para a gente ter uma visualização melhor, né? Vocês percebem que ele está sendo renderizado ao lado desse cara. Por que ele está sendo renderizado ao lado, né? Acontece que aqui no main a gente não disse em momento algum que a renderização é por coluna, o Flex Direction é por coluna. Então, por padrão, sempre vai ser row. Então, a gente vai ter que definir como coluna. Então, a gente vai pegar aqui o nosso main. Beleza, vamos pegar aqui main. O nosso main vai ter o display flex. A gente já definiu ali em cima, então não precisamos definir de novo. Só que ele vai ter um Flex Direction column. Se a gente salvar, percebem que o cara já sumiu de lá. Ele sumiu aqui porque destaques não tem nenhuma proporção, só tem a largura. E ele vai aparecer depois quando a gente começar a colocar os outros componentes. Então vamos pegar aqui main, destaques, destaque. Vamos colocar aqui background color, aquela cor lá, ele cinza, né? A gente já tinha. Vamos colocar aqui a largura como 50% e vamos colocar a altura como uns 15 de altura, beleza? Então a gente percebe que pegou uns 15 de altura, tá muito pouco ainda, vamos deixar uns 20. Eu acho que 20 tá legal. Vou colocar uns 25, beleza? Vamos ver 25. 25 tá legal, 25 tá legal, beleza? E aqui, pessoal, a gente percebe que não tem nenhum espaçamento entre esses caras. Então, vamos dar um espaçamentozinho. Se a gente vier aqui em destaques, colocar um margin top de 2 em, a gente já vai ter um espaçamento mais organizado, digamos assim, né? Agora, pessoal, vocês conseguem ver toda a largura da div de destaques. A gente já tem a primeira que tá ao lado aqui, ó, beleza? Tá ao lado. Só que vamos colocar aqui uns 48%, beleza? 48%. E na outra div que vai ser main, destaques, e a outra, o nome dela era títulos, beleza? Títulos. Pronto. Títulos vai ter basicamente essa mesma propriedade aqui, então é mais interessante que a gente faça, coloca vírgula e coloca ponto títulos, beleza? Aí a gente vai conseguir ter o título aqui. A gente percebe que ficou abaixo dele, então a gente novamente tem que mudar o Flex Direction para row. Dessa vez row porque tem que ficar um ao lado do outro, beleza? Então seria aqui em destaque. Destaques a gente coloca como display flex. E aí a gente já vê que ficou um do lado do outro, porque por padrão é row. Se você define display flex, por padrão Flex Direction vai vir row, beleza? E aí a gente vai dar um justify content e a gente vai fazer o que fez com esses quadradinhos. A gente vai dar um space between aqui. Space between. E aí os dois vão ficar separados. Só que aqui em títulos, na verdade, em títulos não vai ter background, então esse background eu vou mover ele para main ponto destaques ponto destaque aqui e eu vou mover esse background para cá, beleza? Porque esse cara de cá ele não tem background, vocês percebem que ele não tem, apenas os componentes dentro dele. Agora a gente vai criar divs aqui, então div, beleza? A divzinha bonitinha. E a gente vai justamente criar várias divs chamadas título aqui, beleza? Vamos copiar esses caras, vamos deixar uns 6 aí mais ou menos. E aqui agora dentro de títulos eu vou definir que eu quero um display flex. A direção que eu quero que esses componentes sejam renderizados sejam como coluna, ou seja, vão ficando um abaixo do outro, apenas em uma coluna. E eu vou aqui colocar os tamanhos desses caras, né? Antes de tudo, eu já defini a largura e títulos, que vai ser 48%. Então aqui a gente só vem destaques, título, e a gente vai dar um background color de título, esse cara aqui. Vai pegar esse cara, vamos deixar ele cinzinha, bonitinho, beleza? A gente vai dar uma largura de 100%, ou seja, da caixa de títulos, ele vai usar 100% da largura da caixa de títulos, beleza? Então
Então a gente já sabe que ele pega 100%. E de altura, vamos colocar aqui uns 2 EM, que eu não sei se é o suficiente. A gente vai ter que dar uma olhada. Aqui em títulos, pessoal, vamos colocar de novo Justify Content como Space Between. Então, já separou bonitinho, só que esses caras estão bem finos, né? Vamos aumentar aqui, vamos colocar 4. Nossa, 4 ficou grande. Vou colocar 3. 3. Ficou legal, vai. Vamos tirar esse background red para que a gente não confunda muito, sabe? Beleza. Então, pessoal, a gente já tem esse cara aqui realmente bem semelhante, né? A gente já tá conseguimos fazer um caminho bem bom caminho andado, a gente já tem. Vamos ao invés de 48%, vamos deixar 49 para fechar mais um pouquinho, que eu acho que merece. E beleza, deu uma fechada, ficou bem melhor. E agora a gente vai realmente pegar o primeiro cara de título. Então, ponto destaques, ponto títulos. E aqui é o GitHub Copilot. Por algum motivo ele adivinha o que eu quero fazer, utilizando inteligência artificial, e ele já sabe que eu quero pegar o primeiro cara e colorir como verde. Então ele vai ficar colorido como verde. E agora, pessoal, para finalizar, a gente vai colocar o nosso footer com background color. Vamos colocar aqui 000, só que eu vou dar uma modificadinha aqui, jogar lá pro azul e trazer um pouquinho para cá e jogar lá pro por algum motivo na hora de escolher a cor aqui tá bugando, mas vamos deixar preto mesmo, beleza? Então a gente tem o nosso layout pronto, só que se a gente vier inspecionar, pessoal, a gente pode olhar que tá um pouco estranho. Bem estranho, hein? Dá pra gente fazer uma modificaçãozinha aqui. Vocês percebem que aqui em cima é a parte que tá mais incomodando, né? A gente percebe que aqui em cima, ao invés dos componentes manterem o mesmo tamanho, eles estão se encolhendo. Isso não é para acontecer, porque senão a notícia que aparece vai distorcer a imagem lá em cima. Então, o que a gente faz aqui para resolver é o seguinte: o ideal seria que aparecesse uma barra de rolagem, o usuário no celular role e consiga ver todos, né? O que a gente faz aqui para resolver isso seria, basicamente, vir aqui em notícias rápidas, que é o container que tem toda a lista dessas divs, né? E a gente vai dar um overflow y como alto. Esse overflow é quando acontece um estouro de componente. Quando tiver uma div que ela é pequena e os componentes dentro dela estejam saindo para fora dela, a gente pode escolher se a gente quer ocultar os componentes que saem para fora, se a gente quer deixar automático, ou seja, apareça uma barrinha de rolagem quando for a hora, ou se a gente quer que o scroll seja visível a todo momento. Se eu selecionar scroll, ele deveria, na verdade, ser visível a todo momento. Não está sendo aqui porque os componentes realmente não sofreram overflow, eles se encolhem. Então vamos deixar aqui como alto, beleza? E ainda não aconteceu, pessoal. Essa barra de rolagem, os componentes ainda estão diminuindo. E aí é porque a gente tem que definir aqui em cada componente específico, ou seja, aqui em notícia pequena e o flex shrink dele, ou seja, o encolhimento dele não vai acontecer. Definir como 0. Se eu definisse acima de 0, seria a taxa de proporção que ele vai encolher. Aqui é 0 porque ele não vai sofrer encolhimento. Então vocês percebem agora que quando eu salvei, a gente já tem, quando os caras vão chegando perto um do outro, o próprio overflow já controla o estouro desses caras. Então vocês percebem que agora, quando o usuário está numa tela de dispositivo, ele tem uma rolagem para o lado para conseguir ver todas as notícias, beleza? Se a gente colocasse aqui o overflow como scroll, aqui, o scroll deveria estar sempre aparecendo. Nesse caso não vai aparecer porque não sofreu overflow, beleza? Só que a gente pode deixar em alto aqui, que já é o suficiente, já vai dar de conta. Na próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar o CSS aqui com responsividade. Então a gente vai tentar melhorar essa tela aqui na visão de um dispositivo móvel, entendem? Beleza? Então, sobre o vídeo de hoje, pessoal, é isso. A gente já tem uma certa responsividade por a gente estar utilizando Display Flex. Então, o layout já fica responsivo utilizando Display Flex. É muito interessante, realmente. Só que, obviamente, a gente ainda tem que melhorar essa responsividade. Inclusive, aqui nessa notícia de destaque, está ficando muito pequeno, sabe? Então, a gente pode ver alternativas para resolver esses problemas. E, sobre a aula de hoje, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado.
Espero que tenham entendido como é que a gente utiliza pelo menos o básico do Flexbox, do Display Flex. E vão indo lá, pessoal. Valeu. Se gostou, deixa o like, se inscreve e é isso.